na cama dele, a cadela agarrada no cara. Você tem certeza, cara? Não pode ter interpretado mal? Porra, interpretado? Você tá louco? Eu vi os dois na cama. Ele era o rosto da perfeição, o galã absoluto que toda mãe queria como genro e todo diretor de novela disputava a tapa. Fábio Assunção não era apenas um ator, era o protagonista que parava o país numa época em que os ídolos pareciam inalcançáveis e intocáveis. Mas, de repente, o brilho dos refletores deu lugar às luzes azuis das viaturas. As capas de revista viraram memes, transformando sua queda em assunto recorrente nas redes. Muita gente acredita que foi apenas o deslumbre da fama ou as festas de elite que provocaram sua queda. Mas o que quase ninguém percebeu foi o episódio decisivo que aconteceu nos bastidores da novela Negócio da China. Houve um gatilho específico, uma tensão silenciosa e uma sequência de acontecimentos que mudaram o rumo da sua trajetória. Hoje eu vou revelar o que realmente aconteceu no lado B dessa história. Antes de mergulharmos nessa investigação, se você gosta de bastidores profundos, já se inscreve no canal. Fique até o final porque a peça que falta pode mudar a forma como você enxerga o homem por trás do meme. Para entender a profundidade da queda, é preciso lembrar a altura do salto. No início dos anos 90, Fábio Assunção não era apenas um ator de sucesso. Era uma figura intocável no imaginário popular. Enquanto muitos galãs apostavam em uma masculinidade dura, ele oferecia algo raro, vulnerabilidade no olhar e uma presença que desarmava qualquer crítica. Com elegância natural, assumiu o papel do príncipe sensível, o homem que o Brasil admirava e queria preservar. O ápice dessa conexão veio em O Rei do Gado. Como Marcos Mezenga, Fábio parou o país. Cada conflito em cena ecoava numa juventude que via nele o retrato do sucesso e da intensidade. Mas o que aparece na tela raramente revela o bastidor. Por trás do galã celebrado, havia um jovem de pouco mais de 20 anos enfrentando uma pressão psicológica constante e silenciosa. A fama nunca foi apenas privilégio, tornou-se um espaço cada vez mais sufocante. Caminhar na rua era impossível, errar era impensável, e cada movimento era observado por lentes invasivas, muito antes das redes sociais amplificarem tudo. Ele se tornou um homem público em tempo integral, num período em que a privacidade já começava a desaparecer, e ele não tinha como recuperá-la. Aqui surge um ponto importante que raramente é lembrado. Em 1994, durante Sonho Meu, os sinais de desgaste já estavam presentes, mas poucos quiseram enxergá-los. Anos depois, um assistente de produção contou que Fábio costumava se trancar no camarim por longos períodos, em silêncio, tentando se afastar do ritmo intenso e da cobrança permanente do set de gravação. Na época, o comportamento foi interpretado de forma simplista. Falaram em estrelismo, em arrogância, mas o que hoje parece evidente é que aquele isolamento podia ser um pedido silencioso de ajuda. A indústria seguiu em frente, concentrada no sucesso do galã do momento, sem perceber o que se acumulava por dentro. A realidade paralela de Fábio começava a se desenhar ali, longe das câmeras e dos aplausos, num espaço onde a imagem já não dava conta da realidade. Fábio não era apenas um ator, ele era o pilar financeiro de uma engrenagem gigantesca. Se ele parasse, dezenas de contratos seriam interrompidos e centenas de profissionais ficariam à espera de uma decisão que não dependiam deles. Se ele se permitisse desabar, uma produção milionária entraria em colapso e compromissos assumidos com emissoras e patrocinadores seriam colocados em risco. Essa responsabilidade esmagadora, depositada sobre os ombros de um jovem artista sensível e ainda em formação emocional, começou a cobrar seu preço na forma de uma ansiedade persistente, silenciosa e cada vez mais paralisante. Buscando algum alívio, ele recorreu aos mesmos ambientes frequentados por muitos jovens da elite carioca daquela época. Espaços de euforia momentânea, noites longas e promessas de esquecimento temporário. No entanto, para ele, o que era apenas diversão para outros se transformou gradualmente em dependência. A fuga virou necessidade. O que começou como válvula de escape tornou-se uma prisão química difícil de romper.
A transição dolorosa do galã premiado para o problema nos bastidores não aconteceu de forma abrupta. Foi um processo lento, acumulado em recaídas discretas e decisões cada vez mais arriscadas. Enquanto isso, Fábio perdia o controle da própria narrativa, vendo sua imagem pública se distanciar da realidade íntima. E ainda assim, o mundo continuava exigindo dele o sorriso impecável do príncipe, que por dentro já se sentia em fragmentos. O ano é 2008. A novela é Negócio da China. Fábio é o protagonista absoluto, mas algo estava profundamente errado nos bastidores. O que começou como pequenos atrasos rapidamente evoluiu para faltas recorrentes. A produção tentava contornar a situação, ganhar tempo, proteger a imagem do astro, mas a realidade já não podia mais ser disfarçada. Ele simplesmente não conseguia chegar ao set com a regularidade exigida por uma produção diária de televisão. Os atrasos se transformaram em afastamento médico, e naquele momento, a imagem cuidadosamente construída ao longo de anos começou a ruir publicamente. O Brasil descobriu que o seu príncipe enfrentava uma batalha contra a dependência química. Não era um erro calculado de carreira, nem uma estratégia equivocada. Era uma condição humana, complexa e biológica. Fábio se tornou refém de uma substância, enquanto parte do público acompanhava sua queda com curiosidade e julgamento, como se estivesse espiando por uma fresta. Agora eu quero ouvir você. Olhando para trás, você acha que houve exagero na forma como tudo foi exposto? Ou acredita que ele precisava enfrentar as consequências publicamente? Comenta aqui sua opinião. Esse debate é importante. A partir dali, começou o período mais delicado da sua trajetória. Ele tentou retomar a carreira, voltou em produções como Tapas e Beijos, buscou reconstruir sua imagem, mas a percepção pública já estava fragmentada. A internet, agora consolidada como força dominante, amplificava cada episódio, cada rumor, cada recaída. A dor de um homem real passou a ser tratada como meme, como piada recorrente, como conteúdo fácil de viralizar. Cada deslize rendia manchetes, cliques e visualizações. A camada invisível da fama de Fábio expõe um retrato incômodo da cultura das celebridades. Um exemplo de como a exposição pública pode ultrapassar limites. A perseguição deixou de ser apenas moral e passou a ter valor comercial. Sites e fotógrafos pagavam cifras altas por qualquer imagem que confirmasse a narrativa da queda. Criou-se um ambiente sufocante, onde ele não encontrava refúgio, nem em clínicas, nem em casa, nem em espaços privados. Era uma exposição constante, quase ininterrupta, que tornava a recuperação ainda mais difícil. Agora vamos ao ponto central que eu prometi. O que realmente aconteceu em 2008? A versão oficial sempre resumiu tudo a um único fator. Ele teria sucumbido ao vício. Mas relatos de bastidores indicam que o cenário era mais complexo do que parecia à primeira vista. Pessoas que conviviam no dia a dia das gravações descrevem um ambiente de tensão permanente. Fábio não estava apenas lidando com uma dependência, ele também enfrentava uma exposição agressiva e contínua. Fotógrafos e intermediários passaram a cercá-lo de forma insistente, aguardando qualquer sinal de fragilidade que pudesse ser transformado em manchete. Não era apenas registro jornalístico, era cobertura insistente em busca de reação. Há relatos de que ele viveu um período de ansiedade extrema, temendo a publicação de imagens captadas em momentos de vulnerabilidade. Em diferentes ocasiões, teria tentado evitar que determinados registros viessem a público, preocupado principalmente com o impacto que isso poderia causar na vida de seus filhos ainda pequenos. O medo não era apenas pela própria reputação, mas pelo efeito colateral sobre a família. O silêncio que ele manteve por anos não pode ter sido omissão, mas tentativa de contenção. Ao não reagir publicamente, evitava alimentar ainda mais um ciclo de exposição que se alimentava das crises. Ele não lutava apenas contra uma dependência, enfrentava também uma dinâmica midiática que amplificava seus erros e transformava fragilidade em produto. Enquanto parte do público consumia vídeos e manchetes como entretenimento, ele tentava sobreviver a uma pressão que parecia não ter pausa.
Hoje, Fábio Assunção é a prova viva da resiliência. Ele deu a volta por cima de uma forma que poucos acreditavam ser possível. O corpo forte, a mente limpa e a dedicação visceral ao teatro e a projetos sociais mostram que a queda não foi o fim, mas um processo difícil de reconstrução. Ele sobreviveu ao próprio personagem e, mais importante, sobreviveu ao julgamento de uma nação. Sua história nos ensina que o sucesso é frágil, mas a essência humana é capaz de se reconstruir mesmo sobre cinzas. Fábio não é mais o galã intocável dos anos 90, e talvez essa seja a sua maior vitória. Hoje ele é um homem real. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e agrega valor à sua visão sobre fama e bastidores, considere apoiar o canal com um Super Thanks. Esse apoio ajuda a manter as pesquisas, a produção e a continuidade do lado B das estrelas. Mas e quando o ídolo não tem a mesma força para voltar? No próximo vídeo, vamos analisar a trajetória de uma estrela que brilhou no mesmo patamar que Fábio, mas que hoje vive em isolamento absoluto após um escândalo que a indústria nunca perdoou. Você consegue adivinhar